Amém? Porque existe uma pressão aqui muito grande. Uma irmã com uma máquina na mão, né? Os líderes aqui, todos os apóstolos e visitantes ainda, né? Mas fique tranquilo, porque todos nós passamos por isso. Amém? Feche seus olhos. Senhor, Pai, eu quero te louvar, quero engrandecer o teu nome e te agradecer. Obrigado por tudo, Senhor, que está ocorrendo hoje aqui neste lugar, que foi preparado por Ti. Usa, Senhor, a vida da Amanda, Pai. Eu tenho certeza que ela se preparou, buscou a Tua palavra, Senhor, e todo esse tremor, todo esse temor que nós temos no coração, Senhor, eu creio que agrada o seu coração, Senhor, porque eu creio que tudo que vier da boca dela, Senhor, virá do Teu Espírito, Senhor. Dá, Senhor, tranquilidade para ela, direção, e que ela venha ter confiança, que é a Tua palavra que está nos lábios dela. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. A paz. Abram suas Bíblias em Salmos 25, 12. Amém? A palavra do Senhor em Salmos 25, 12 diz assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Amém? Pode sentar. Aqui, irmãos, a palavra de Deus nos fala que, primeiramente, nós temos que ter o temor. O temor do Senhor é o primordial, porque se você não tem o temor, não anda, nada acontece. Primeiro de tudo tem que ser Deus e o temor a Ele. E, assim, quem tem o temor, o Senhor, Ele ensina o caminho correto. Porém, aí tem o fato, né? Tem a escolha que você tem de obedecer ou não obedecer. O Senhor nos dá o livre-arbítrio da escolha. Ele nos mostra o caminho certo e o errado. Porém, Ele nos mostra também o mais curto e o mais longo. Aí cabe a cada um escolher. O Senhor ensina, o Senhor mostra, o Senhor fala. Mas não adianta se a gente não quiser, se a gente não tiver dentro de nós o amor, o temor, a escolha. Que fala, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ou seja, vai aparecer várias coisas, vai vir vários caminhos que o Senhor vai mostrar, o Senhor vai ensinar, o Senhor vai falar no seu coração. Mas quem vai escolher é você. Você vai dizer, se você quiser complicar mais, ou se você quiser ir mais fácil, alcançar sua vitória, é aquela coisa. E o fato da obediência, né? Porque, assim, muitas vezes a gente acha assim, eu obedeço minha mãe e meu pai, tá bom demais. Ou aí você chega na igreja, você recebe ordem, ou você recebe alguma coisa assim, e você faz aquela cara feia, ou você até recebe a ordem e fala, tem que fazer porque estão mandando. Ou seja, o Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe o que arde dentro de você. E Ele coloca pessoas ao nosso redor, coloca pessoas para nos ensinar, pessoas que têm autoridade. Ele coloca as autoridades no nosso caminho, nas nossas vidas. E assim, toda autoridade é direcionada por Deus, como todos nós sabemos. O nosso papel não é retrucar, não é fazer cara feia, não é querer torcer ou querer ensinar um líder, ou um pai, ou uma mãe, ou a mesmo Deus. Porque muitas vezes parece que a gente quer ensinar a Deus.
Deus fala pra gente, é assim, é assim, eu falo isso no seu coração. Aí você fica, Deus, mas por que acontece comigo? Mas por que o Senhor não pode fazer assim? Por que eu não vou pelo aquele lado? Por que o Senhor não faz isso comigo? A gente fica questionando a Deus, aí está o erro. Como é que você vai questionar a Deus se Ele quer o seu bem? Como é que você vai querer consertar uma palavra ou você vai querer arrumar, dar jeitinho em alguma coisa que Deus preparou? Porque o Senhor, Ele preparou o melhor para cada um de nós. O que Ele tem para mim pode não ser o que Ele tem para você, mas o que Ele tem para cada um de nós, vocês podem ter certeza que é o melhor. Porque ainda mais quando vem a correção, assim, porque o Senhor nos dá a sabedoria. Ele nos dá o entendimento. E a gente tem que escolher. Você fala assim, mas é difícil, difícil é. Mas lá no final, você vai ver a recompensa. Lá no final, vocês vão ver o que vai valer a pena para vocês. O que será que vai valer a pena? Eu posso sofrer, mas se eu obedecer, lá na frente eu vou ver a recompensa. Eu vou ter a vida eterna, vou ganhar a minha vitória. Aí você tem que pensar o que vale a pena. O que no momento vale a pena? Será que vale a pena eu ficar retrucando com meu pai, retrucando com a minha mãe? Será que vale a pena você retrucar com uma autoridade? Não é nem questão de retrucar. Questão de você, pela cara ou pela vontade de você fazer alguma coisa, Deus conhece o coração. Não adianta eu falar, eu vou fazer porque você está pedindo, mas aí dentro de mim eu falar, que saco, como ele é um chato. Ou seja, o que assim, as autoridades, as ordens que a gente recebe, Deus está no negócio. Vocês podem ter certeza que Deus prepara o caminho para vocês, Deus prepara a caminhada, Ele dá a escolha para você. Difícil? Difícil. Nós passamos por cada situação. Eu passo por cada situação para chegar aqui na igreja. Creio que cada um deve estar passando por cada coisa. Porque assim, existem tantos tipos de situações que você olha, você fala, meu Deus, eu não vou suportar. Você olha para o lado, você olha para o outro, você olha para trás, você fala, vou recuar, tá difícil, não dá. Mas Deus é o Deus do impossível. A causa que você acha que você não vai suportar, Ele te dá a força, Ele segura na tua mão. E Ele fala que você vai suportar. Porque o Senhor nos ama. Independente da gente ser pobre, da gente ser bem de vida, da gente ser fraco ou forte, Ele nos ama. O amor dele é o único amor que é eterno, é sincero. É o primeiro amor. Ou seja, a gente não tem que ter medo. Para que a gente vai ter medo? Para que você vai ter medo de alguém? Ou você vai temer? Você vai preferir não obedecer? Para que você vai ter medo de uma autoridade ou de alguém que está te ensinando? Se ela está sendo direcionada por Deus. Porque assim, a gente não pode querer ouvir só o que convém a nós. Uma coisa que eu venho aprendendo, você não vai ouvir sempre só o que você quer. Você não vai só ouvir o seu bem, você não vai ouvir só coisas que convenham o que você quer ouvir. Muitas vezes nós vamos ser corrigidos, sim. Muitas vezes nós vamos receber ordens que a gente não quer, não é do nosso agrado. Muitas vezes o Senhor vai corrigir porque Ele nos ama. Porque a correção do Senhor é porque Ele ama. Se Ele está corrigindo, porque Ele quer que você ande no caminho direito. Se Ele está te corrigindo, é porque Ele quer que você herde a vitória. Ele quer que você seja feliz. Porque o Senhor só corrige a quem Ele ama. O Senhor não vai colocar você em situação mesmo sendo assim onde você pode suportar. Ele conhece cada um, Ele sabe da tua deficiência, Ele sabe da sua necessidade. E Ele sabe até onde você pode, ali você pode se ajoelhar, você pode orar, você pode clamar. Ele não vai dar um fardo maior do que você pode aguentar.
E isso é fato. Que fala aqui no versículo 14: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Ou seja, o segredo, irmão, é obedecer. Você obedecendo o Senhor, você tendo temor a Ele, Ele vai consertar, Ele vai ensinar. Você pode ter 1000 defeitos, mas você pode ter essas qualidades, esses defeitos. Mas você fazendo ali, você orando, você clamando, você fala: Deus, me muda, Deus, me restaura, Deus, me conserta. Você pode ter certeza que Ele vai segurar na sua mão e Ele vai te levantar. Em meio a situações que você estiver no chão, que você olhar e falar: eu não aguento mais, o Senhor manda dizer para você que Ele te ama e Ele vai te dar oportunidade, Ele vai te levantar, Ele vai segurar no teu braço. Ele vai te abraçar. Porque não basta você escolher. Se você escolher obedecer, e não é obedecer um ou outro aqui, aí o outro ali você já não obedece, só porque você não gosta, ou porque você está de saco cheio. Você fala assim: ai, tudo é comigo, tudo é eu, tudo é pra mim. E esses detalhes não convém. O que convém é você saber a quem você está servindo, o Deus que é fiel, o Deus que vai te dar vitória, o Deus que vai bradar na sua vida. Porque o Senhor, irmãos, o Senhor conhece. O Senhor conhece seu caminhar. Ele conhece seu acordar, o seu deitar. Ele te conhece. E ele sabe do que você está passando, ele sabe o que você vai passar. Mas ele também sabe o que ele tem para você. Ele sabe qual é a vitória, quais são as bênçãos que estão preparadas para você. Porque tem promessas, tem bênçãos, e quem tem promessas de Deus vence o mal. Vocês podem ter certeza que cada um, seja do menor ao maior, não tem diferença para Deus. Todos somos iguais. Ele nos ama, Ele tem promessas e promessas diferentes. Ele tem bênçãos preparadas para você. Mas, irmão, a desobediência, o que acontece? Ela afasta a sua bênção. Quanto mais você pode estar perto da bênção, aí você não tem paciência. Aí você está esperando, você fala: Deus, mas eu já estou esperando há muito tempo. Deus, eu não aguento mais, está demorando. Aí, o que Deus faz? Deus segura a sua bênção. E se você obedecer, se você andar ali no caminho, você pode estar sofrendo. Mas em meio à luta, você tem que glorificar o nome do Senhor. Em meio à tribulação, você tem que dar glória a Deus, você tem que louvar. Chorando, você tem que glorificar o Senhor. Você pode estar na pior situação, glorifica. Porque a recompensa, a coroa de vitória, vocês não vão se arrepender. Não tem coisa melhor do que você saber que tem um Pai que nos amou desde o primeiro fôlego de vida. Tem um Pai que foi crucificado por cada um de nós. E o que Ele fez por você já é o bastante para você saber que não tem amor maior. E que Ele vai cuidar, Ele vai restaurar. Aonde está morto, Ele vai restaurar, Ele vai ressuscitar, Ele vai restaurar o seu coração. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir. E não é o que Ele promete hoje para você. Pode passar anos, dias, séculos, o que for. O Senhor sabe do seu coração, Ele conhece. E Ele sabe até onde você tem que aguentar. Ou seja, conforme a sua caminhada, Ele vai te mostrar. Filho, é aqui. Filho, eu te amo. Filho, eu seguro na sua mão. Filho, não temas, eu estou contigo. O Senhor é fiel. Irmãos, não adianta a gente pensar que a gente já está sofrendo tudo, já está sofrendo demais. Porque o maior sofrimento foi o que Ele fez por nós. Foi o que mais Ele fez. Então, hoje, se você fala assim, não tem o que eu possa aguentar, Ele é Deus do impossível.
A causa que está impossível pode ser na justiça, pode ser na família, pode ser no que for, nos seus filhos, no seu colega, no seu trabalho. Ele é o Deus do impossível. E Ele vai fazer, Ele vai restaurar. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Só a gente não pode duvidar, a gente não pode desobedecer, porque a gente só vai afastar nossas bênçãos. Quanto mais a gente dá um passo para trás, quanto mais a gente desobedecer, a gente só vai afastar um pouco da nossa bênção. Que nem, o Senhor não vai falar para você, ó, eu dou um mês e eu vou te dar a bênção que você quer. Eu dou uma semana e eu vou te entregar o que você está pedindo. Ele não vai falar o tempo. O tempo é do Senhor. Ele não vai te revelar. O Senhor não revela o tempo, porque se Ele falar um tempo para você, se Ele te der data, se Ele te der uma coisa concreta, o que você vai fazer? Você só vai adorar Ele quando estiver perto de chegar. Mas o Senhor, Ele só pede a sua adoração. Ele não pede mais nada do que isso. Creia somente. Tenha fé, tenha paciência. Espera, confia. Porque o que a gente pode ter, assim, o máximo que a gente pode fazer é descansar, confiar no Senhor, ter fé, ter paciência. Difícil? É difícil, para todo mundo é complicado. Tem gente que não aguenta, tem gente que é muito ansioso, que não dá. Mas você vai preferir desobedecer para Deus ampliar o tempo da sua bênção? Para a sua bênção que estava preparada para esse ano, você tá ali na linha, você faz o que você tem que fazer. Aí, quando Deus está achando o momento de te dar, você vai e dá um passo para trás, você vai e chuta o balde, desmorona tudo. O que Ele faz? Ele adia para frente, mas a promessa que Ele tem na vida de cada um vai ser cumprida. O Senhor não desiste daqueles que são seus. Ele não desiste de nós, Ele não desiste de ninguém. O Senhor não desiste daquele que está lá fora, daquele que está nas drogas, daquele que está bebendo, daquele que está mendigando na rua. Ele não desiste. Jamais Ele vai olhar, ou Ele vai deixar de olhar para um filho dele que está lá fora. Jamais Ele vai deixar de olhar para uma alma que pode estar fazendo o que for. Se ela se render aos pés, se ela aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, Ele vai resgatar, Ele vai tirar da vida lá fora, Ele vai restaurar. Que nem a gente está aprendendo, a gente sempre ouve, a gente vê as pessoas, muitas vezes a gente passa na rua, a gente corre dos mendigos, a gente corre dessas pessoas de rua, as pessoas que a gente vê, né, que tá bêbado, essas coisas, a gente tem aquele medo. A gente tem que ter medo. É do diabo. Não é das pessoas, não é dos filhos de Deus. O Senhor conhece cada um, irmãos. Quando você vê uma pessoa, quando você estiver passando por uma situação, você olha, você ora por essa pessoa. Porque o Senhor vai te honrar. É nos pequenos detalhes, nas pequenas atitudes que o Senhor vai te honrar. Você pode ter certeza que o Senhor está olhando o seu caminhar. E nos mínimos detalhes, onde você achar que Deus não está te vendo, Ele está te vendo. O Senhor está te vendo, o Senhor te conhece. E o Senhor manda dizer para você que no final tudo isso vai valer a pena. No final a recompensa, a coroa de vitória vai valer a pena. Agora vamos cantar um louvor. Os irmãos fechem os olhos. Vamos orar, vamos meditar no louvor, para vocês verem que não é preciso compreender o caminho que o Senhor faz para você. Não queira entender. Não fica perguntando por que esse caminho eu tenho que percorrer. Apenas se dá ao Senhor. Se entrega, tem que haver a entrega. Se não houver a entrega, de corpo e alma, a entrega, você não vai sentir verdadeiramente o que Deus quer na sua vida, o que Deus quer para você. Feche seus olhos, medite nesse louvor. Ore ao Senhor. Porque no final de tudo isso vai valer a pena. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei.
sustentas em minha dor. Isso me